são leigas, né? Sim. Tem dificuldade realmente de você fazer esse trabalho. Sim. Por mais que seja simples, Sim. né, o preenchimento no sistema lá, vamos dizer sistema, né? Que é um Isso, sistema. é um sistema. E só que às vezes a pessoa tem dificuldade, né? Até de interpretação, às Sim. vezes. Então o cartório ele ajuda nesse trabalho também, né? Sim. Na realidade a gente estava até conversando isso, eu estava perguntando a Tainara qual era efetivamente a atuação dos cartórios no preenchimento dessas guias. Ela falou, Márcia, é quase a totalidade. É quase a totalidade. Assim, a maioria massiva, assim, a gente lida com os tabelionatos. São eles que são os principais declarantes ali, né? Eventualmente tem um contribuinte ou outro, um advogado ou outro, mas às vezes o próprio contribuinte vai lá, declara, mas ele passa, não, o cartório tá resolvendo. Achando que a responsabilidade é até do cartório, na verdade. Ele acaba resolvendo. Né? Aqui a gente temos esse custo, né, da doação, de 4% do valor da base de cálculo apurada. E qual é outro custo que existe para o contribuinte fazer esse registro dentro do cartório? Então, vamos lá. Hoje, quando há uma doação, toda doação por escritura pública, qualquer ato feito dentro de um cartório realizado é por escritura pública. E essa escritura pública ela é tabelada pelo Tribunal de Justiça através da tabela da Corregedoria Geral de Justiça. Então, são valores já pré-estipulados que têm uma validade de 1 ano, porque a cada ano essa tabela ela é alterada pela VRTE. Tá? Então, os custos, basicamente, 4% do imposto, como a Tainara colocou. A questão da taxa de fiscalização, que também é emitida pela taxa para avaliação, para né? avaliação do imóvel. Aí tem os custos da escritura, tá? Que dependendo do valor avaliado e homologado, ele cai numa faixa da tabela, tá? Para que a gente então possa... proporcional ao valor do bem que está sendo transmitido. Proporcional, mas a gente tem uma faixa de limitação. Hoje, no estado do Espírito Santo, a tabela máxima chegaria a um imóvel acima de 200 mil. Então, hoje, levar em doação ou em inventário também um imóvel ou um patrimônio de 210 mil ou 10 milhões, o valor da escritura é o mesmo. O registro também é o mesmo? Então, o registro, no caso da doação, segue a mesma sistemática. Na questão do inventário, aí já é outra sistemática. Por quê? Porque no inventário a gente tem uma universalidade de bens. Então, quando eu lavro uma escritura, eu tenho que somar todos os bens, né? O patrimônio do decus é a base de cálculo para que eu possa encaixar ele na faixa da tabela. Já o registro não. O registro ele atua por ato. Então, se o patrimônio for um imóvel, ok, um registro. Mas se o patrimônio do decus for 2, 3, 4, 5 imóveis, cada imóvel um registro. Então, varia. A gente até comentou a relação, né? O auditor vai e faz a avaliação. Só que, às vezes, a avaliação ela foi bem superior, o contribuinte acha que foi bem superior do valor do bem. Sei lá, o bem, ele entende que vale 500 mil, foi avaliado a 1 milhão. Dá um exemplo assim, né? O contribuinte ele pode fazer uma impugnação e aonde que ele faz essa impugnação contra esse valor que foi avaliado pelo fisco? Sim, essa impugnação ela é realizada dentro do sistema também, né? Após ele receber aquela notificação de que o bem foi avaliado, ele vai acessar o sistema, ele vai ver o valor da avaliação. Ali ele tem 2 botões, um eu concordo e o outro é eu discordo. Quando ele clica nesse botão de discordar, ele vai anexar ali uma petição fundamentada com um laudo, né, expedido por um perito técnico habilitado. Necessariamente todo tem que ser um perito técnico habilitado? Necessariamente nos casos de imóveis. Imóveis, né? Aí seria um corretor ou um engenheiro civil. E no caso de cotas societárias, né, um contador. Agora, já nos bens móveis, né, veículos, saldos, que pode ocorrer, né, ali, né, um engano, às vezes na conferência do extrato, e o auditor lançar algum valor incorreto. Aí ele só apresenta a documentação que comprova aquilo que ele está pedindo. E aí tem prazo para ele impugnar? Atualmente, né, a legislação ela prevê um prazo de 15 dias para impugnação. Isso aí, vamos imaginar que ele não impugnou. Ele pode novamente solicitar a avaliação desse bem? Sim, ele hoje, né, depois a gente alterou o decreto atualmente para aumentar o prazo de validade dessa avaliação, antes era 60 dias, para 120 dias.
essa avaliação vai valer por 120 dias. Hoje já está valendo 120 dias. Já está valendo 120 dias. Porque assim, a gente não cobra juros, nem atualização, não escreve em dívida ativa. Não faz sentido você não aumentar o prazo. Isso, né? aí a Muito gente bom. aumentou o prazo e após isso o contribuinte ele pode solicitar a nova avaliação e o outro auditor irá reavaliar e tudo bem. Ótimo. Márcio, assim, em relação aí, vamos agora, acho que doação a gente já falou bastante, né? Vamos agora para o inventário. Assim, pela sua experiência, né, nos cartórios, quais são os maiores desafios e os maiores problemas que é encontrado? Você até comentou, né? A doação, às vezes, você antecipa para você evitar esse tipo de problema. Mas quais são os principais problemas no inventário? Para se realizar um inventário? Então, quando a gente fala em inventário extrajudicial, há necessidade do advogado, tá? Diferentemente da doação. A doação não há necessidade da participação do advogado. Já no inventário, sim, a resolução 35 do CNJ, a lei 11.441 de 2007, ela exige a presença do advogado. Então, muitas das vezes, quem faz esse filtro é o advogado para os cartórios. Lógico que a gente tem situações e situações. Hoje, pelo formato das atribuições das serventias extrajudiciais aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem sempre um RCPN, eu vou te falar, 95% de todos os RCPNs são ligados a notas. Então, você tem atribuição de registro civil e você tem atribuição de notas. Ou seja, a parte vai ao cartório para fazer o assento de óbito e, às vezes, muitas das vezes, já quer conversar sobre o inventário. Então, assim, nem sempre é o advogado que traz para a gente a questão. A questão, às vezes, é antecipada pela parte para o notário, para que ele fale de partilha. Então, assim, o maior desafio que tem é realmente conseguir fazer uma partilha. Tá no colo do advogado, exatamente, né? Que é a função do advogado. Uhum. Para a gente, eu acho que eu, como ser humano, para mim, o maior desafio, na realidade, é aquele momento de dor da família. Exato. Que você tem que falar que o prazo do inventário é da legislação federal, mas é um prazo exíguo de 60 dias. Isso é um absurdo. Que muitas das vezes os familiares ainda não estão aptos e não estão emocionalmente capazes de realmente falar como vai ser feita a partilha, definir qual imóvel vai ficar, como deve ficar. Então, muitas das vezes, o que acontece? Para cumprir o prazo de abertura de inventário de 60 dias, assodadamente, as partilhas são feitas de copropriedade, ou seja, ficam com fração. E, na realidade, não é isso que queriam. Por quê? Porque, na verdade, assim, vamos resolver logo o problema, exatamente. Porque é mais prático do que você sentar com a família, com os irmãos, né? Vamos supor que o pai ou a mãe faleceu, com os herdeiros em si. E aí você, não, eu quero ficar com a casa, não, eu quero ficar com o carro, eu quero ficar com a casa e com aquele sítio. E realmente, no momento de dor, você ficar também aguardando a avaliação do bem. Exatamente. Eu lembro que na pandemia foi triste, as pessoas chegavam, poxa, mas está demorando 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu falei, gente, mas tem uma fila de mais de 2.000 avaliações a serem feitas. Foi uma loucura a Secretaria de Fazenda. Sim. E hoje a gente tem um mutirão, né, Tainara? Hoje tem um mutirão. Antigamente era 4, 5 auditores que faziam avaliações. Hoje temos 70, sei lá. Hoje, atualmente, 90. 90 auditores. Qual o prazo, mais ou menos, está saindo uma avaliação simples de imóvel, sem ser cota? Porque eu sei que cota é mais complicado. Cota é mais complicado. Mas imóvel a gente tinha conseguido baixar para 45 dias. Então, assim, melhorou bastante. O veículo, ele é automático, a avaliação? O veículo, se a parte aceitar o valor de tabela FIP, o DUA sai automático. Ou seja, a gente já tem a base de cálculo do IPVA, que a gente usa FIP, né? Isso. A gente contrata a FIP para poder fazer a apuração. Ou seja, a Secretaria aproveita essa tabela da FIP para poder a cobrança do IPVA e utiliza no sistema para poder já, quando ele lança lá o tipo do veículo, já sai o valor exato da tabela. Isso.